Ele não falou assim: se Deus quiser, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não. Ele declarou: vocês servem a quem vocês quiserem, vocês servem ao Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão. Ele decidiu edificar a casa dele, ele decidiu edificar a família dele. Hoje nós vamos falar outra coisa. Nós vamos falar sobre cerco espiritual. Fala assim: cerco espiritual. Você sabia que tem muitas pessoas que tentam cercar a família dela de forma espiritual? Não de forma correta, mas de forma espiritual. Tem pessoa que bota ferradura na casa, não é verdade? Opa, tudo bem? Tem pessoas que... Tudo bem? Tem pessoas que botam outras coisas na casa no intuito de proteger espiritualmente a casa. Tem pessoas que desviram o chinelo, né, no intuito de proteger espiritualmente a mãe, para a mãe não morrer. Tem pessoas que botam aroma na casa de incenso para os maus fluidos, os maus espíritos saírem. Elas estão tentando fazer o quê? Levantar um cerco na casa, um cerco espiritual. Mas nada disso dá para se fazer de forma efetiva se não for em Deus. Não adianta incenso, não adianta ferradura, não adianta aquela planta que colocam, né, a tal do comigo ninguém pode, espada de São Jorge, por diversas coisas, diversas mantigas que as pessoas tentam utilizar para proteger a casa, mas nada disso adianta. Salmo 127, abre aí, para nós começarmos a entender. Hoje nós estamos sem data show, devido ao pastor não ter trago o carregador. Esse pastor que nos fala. São muitos, né? Pastor sou eu. Esse aqui sou eu, esse que errou. Salmo 127 vai dizer assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor o vigia da cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Então, eu aprendo com esse salmo que tudo que eu faço que não é Deus ou em Deus, nada disso adianta para levantar um cerco espiritual para minha casa. Fala assim: nada disso adianta. Só Deus. Agora, eu sei que o diabo, ele tem se levantado. Eu sei que o diabo tem organizado estratégias para atacar minha família. Eu sei. Abra com a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Um trecho tão conhecido nosso, que vai dizer o seguinte: e sejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Verso 9 diz assim: resistam-lhe permanentemente resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual é o que, irmãos? Real. Às vezes as pessoas esquecem isso. E eu estou falando de pessoas fora da igreja, não. Às vezes o cristão esquece que o mundo espiritual é real. Às vezes o cristão esquece que aberturas de brechas trazem problemas. Eu preciso que depois que nós entendemos que nós somos responsáveis para edificar a nossa família, eu preciso que vocês também entendam que as brechas que são abertas, e muitas das vezes não por nós, elas precisam ser fechadas por nós. Preciso. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele está cercando a sua casa. O diabo está cercando a sua família, procurando uma brecha. Nos últimos dias, vamos dizer assim, nas últimas semanas, eu tenho sonhado muito. Eu nunca fui de sonhar. Não sou uma pessoa que interpreta sonhos, mas eu entendo muito de sonhos. Mas Deus tem me dado uns sonhos muito sãos. No início estava bom,
né? Deus me dava uns sonhos com umas igrejas grandes, cheias de membros, pessoas varando a rua, mas isso não me incomodou. Mas a semana passada eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que eu estava saindo a pé de Campos Elíseos, pegando a Washington Luiz na curva, e quando eu fiz a curva a pé, tinha uma festa na Washington Luiz, mas uma festa literalmente espiritual, e eu via muitos trabalhos feitos para destruição de casamentos. Eu via caixões com véu e grinalda, e eu comecei a olhar aquilo. Tinha uma pessoa do meu lado, eu não vou citar o nome dela, e eu comecei a olhar aquilo e eu comecei a repreender. E tinha muita gente, irmãos, nessa festa, mas muito trabalho, mas era uma festa. Era uma festa, as pessoas estavam se divertindo naquela festa, pessoas que estavam virando a cabeça mesmo, como um exorcista, olhando para mim. E eu olhei para a pessoa que estava do meu lado e falei assim, eu falei para ela assim, vamos começar a repreender. Isso aqui são obras satânicas, destruindo vidas e famílias. E começamos a orar, repreender, mas o meu espírito, ele começou a ficar fraco. O meu espírito começou a ficar fraco. Eu senti o meu corpo. Primeiro eu senti o meu espírito, depois eu senti o meu corpo ficando fraco. Primeiro que eu falei assim, quando eu estava entrando na festa, eu falei assim, pode ir, vamos e repreender isso. Vamos acabar com essa bagunça do diabo. Mas durante a caminhada, o meu espírito, o meu corpo foi desfalecendo. E eu falei assim, Deus, no sonho, falei, Deus, não deixa eu cair aqui não. Eu vou levar todo mundo para longe desse lugar. Eu vou orar e acabar com isso. E aí eu acordei. Quando eu acordei, isso eu tirei, foi uma soneca que eu tirei. Estava todo mundo acordado lá em casa. Eu levantei, eu olhei, eu fui no banheiro, eu voltei. Aí fui olhar os meus filhos, estavam fazendo as coisas deles, eu comecei a olhar. Aí fui para dentro do meu quarto. Aí eu saí de novo, reuni todo mundo lá em casa e falei, vamos orar. Vamos orar porque o diabo está se preparando para um ataque. Eu orei, eu repreendi. Alguns dias se passaram. Eu estava trabalhando. A pastora Grace, ela acordou, né, em casa, estava ela e a Nicole não tinha para a escola nesse dia. E ela mandou mensagem. Falou assim, ouve aí. E ela mandou o áudio da Nicole. A Nicole falou assim, mamãe, a menininha estava lá dentro do banheiro comigo, estava com um vestido bonito, com cabelo bonito. Aí a mãe dela foi com ela, olhou, mostrou para ela que não tinha ninguém, repreendeu, explicou ela, orou com ela, mas ela ficou insistentemente falando o dia todo. Eu cheguei já de tarde em casa, ela veio me recepcionar, como ela sempre me recepciona, me deu um abraço, me deu um beijo, e ela falou assim, papai, a mamãe expulsou a menininha que estava aqui. Jesus não gosta dela. A menininha, assim, assado. Ela falou assim, ela dançava, tinha um vestido. Aí na hora eu pensei sobre brechas espirituais. Não foi a mãe, não foi o pai, mas são abertas brechas espirituais. Eu preciso entender isso. E de acordo com essa segunda palavra, a segunda semana, o diabo ele anda ao nosso território, irmãos. Pessoas em casa, as mais fracas, elas vão abrir brechas espirituais. Mas se eu não entender que eu preciso estar edificando um muro ao redor da minha família, eu vou ficar tranquilo. Os meus filhos estão abrindo brechas, e se eu não entender que eu preciso cuidar para que essas brechas sejam fechadas, elas vão ficar abertas e o diabo vai ficar entrando e saindo dentro da minha casa. O diabo vai ter poder de ficar passeando. Por quê? Porque eu não entendi que eu preciso levantar um cerco espiritual dentro da minha casa. Eu não entendi que eu sou responsável por edificar a minha casa. Eu não entendi. Você acha que o quê? Que muitos adolescentes que crescem são uma bênção, mas quando crescem se rebelam, foi por quê? Porque brechas foram abertas e os pais não observaram. Os pais começaram, não, é a idade.
vencedor. Eu preciso levantar um cerco espiritual na minha casa. Eu preciso orar pelos meus. Eu vou voltar a citar de novo sobre Jó, mas não vou entrar a fundo, porque Jó, falaremos só semana que vem. Jó, ele levantou um cerco espiritual na casa dele. Ele orava, ele fazia um sacrifício, que se seus filhos pecassem, ele já estava sacrificando para a remissão dos pecados dos filhos. Isso é o quê? Isso é levantar um cerco espiritual. Isso é o quê? Levantar cerco espiritual. Às vezes nós nos preocupamos tanto, irmãos, em pedir a Deus uma bênção para a nossa casa. Nós nos preocupamos tanto em pedir a Deus o financeiro para a nossa casa, a saúde para a nossa casa. E não é errado, é correto. Mas a gente às vezes esquece de fechar as brechas espirituais da nossa casa, que foram abertas por cônjuge, por filho, por pai, por mãe, por pessoas que entraram na nossa casa. Por pessoas. Tinha uma pessoa que toda vez que entrava lá em casa, quebrava alguma coisa. Toda vez que entrava lá em casa, quebrava alguma coisa. Aí eu falei para a pastora Grace, começa a observar. Eu quero que observe, antes de nós orarmos por essa pessoa. E aí ela foi mais uma vez lá em casa. Quando ela saiu, deu um problema no ar-condicionado da minha casa. Aí eu falei, você viu? Pessoas entram, elas não entram com maldade, irmãos. Não. Às vezes são amigos, mas elas estão com a brecha tão aberta que elas são portais para as coisas ruins entrarem também. Eu preciso selar a minha casa. Do lado espiritual, sou eu o responsável. Quando nós fazemos a campanha do sangue do Cordeiro, o que nós estamos fazendo? Selando a nossa casa. Quando lá no Egito, no deserto, ou melhor, no Egito ainda, Deus fala isso para o povo de Israel, foi justamente para isso. Olha, pega lá o sangue do carneiro, sela nos umbrais da porta com sangue. Por quê? Porque quando o espírito da morte passar, a sua casa vai estar selada. Tem um cerco espiritual que não vai permitir que a morte passe por aí. E se ele for israelita, mas não tiver o selo, o nome crente, o posicionamento de cristão, não impede que entre, se eu não tomar a atitude de selar minha casa com oração. Com oração. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso fazer isso. Satanás, você presta bem atenção. Uma família e isso é importante para nós. Deus tinha um cerco espiritual no Éden, sobre Adão e Eva. Todos os dias Deus ia ter com Adão de tarde, para conversar com ele, ter um momento de comunhão com Adão. Adão, como você está? Como está seu coração? Certa vez, esse cerco foi penetrado pela serpente através do ouvido de Eva. Ela deu um ouvido para ele. Deus fez o ato com Adão. Deus falou com Adão: Adão, vocês não devem comer do fruto. Não foi com a Eva. Mas o diabo foi falar com quem, irmãos? Com a Eva. E foi através de Eva que foi aberta uma brecha. E ela come e dá para Adão. Adão, mesmo sabendo que ele deveria obedecer, ele jogou por terra tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. A desobediência de um fez uma brecha, o diabo entrou, e aí o mundo que nós vivemos, físico, material, que era para ser de administração nossa, passou a ser de administração de Satanás. Aonde, pastor, o senhor vê isso? Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Agora, por que o mundo jaz no maligno? Você acha que Deus montou o mundo para o diabo? Não. Foi no Éden, porque quando o diabo, lá no deserto, vai tentar Jesus, ele fala assim, botou Jesus no alto do pináculo e falou assim, aonde os seus olhos alcançar, se você dobrar os seus joelhos e me adorar, eu lhe darei, porque eu recebi. Ele falou assim, eu recebi. Quando é que ele recebeu? Quando a brecha foi aberta e alguém deu ouvido para ele.
Quantos cristãos têm dado legalidade ao diabo dentro da casa dele? Quantos cristãos têm macumba dentro de casa, tem olho grande dentro de casa, tem confusão dentro de casa, tem tantas coisas dentro de casa? Por quê? Porque tem dado legalidade ao diabo. Como é que eu sei? Esses dias eu ouvi isso. Isso chamou muito a minha atenção. Eu fiz uma análise rápida dentro de casa. Como é que eu sei que a minha casa está sendo direcionada por Deus ou pelo diabo? Quando eu entro numa casa onde tem muita confusão, ali não está Deus. Quando eu entro numa casa onde tem muita sujeira, bagunça, ali não está Deus. Quando eu entro numa casa onde tem muita mentira, muita fofoca, muita guerra dentro de casa, ali não está Deus. Pode ter todo mundo cristãos, mas Deus não está naquele ambiente. Alguém abriu brecha, o cercado espiritual está quebrado, o diabo está fazendo uma bagunça. Uma bagunça. Eu preciso reerguer os muros espirituais da minha casa. Eu preciso erguer o cerco espiritual da minha casa. Agora nós temos a obrigação de levantar esse cerco. A obrigação de entender, não é de julgarmos, de entender que existem pessoas mais fracas espirituais dentro da minha casa, que às vezes ela vai abrir brecha. Eu não preciso. Tem gente que fecha o olho, nem vi, vou fingir que eu nem vi. Não, eu preciso repreender e fechar essa brecha. O diabo ele não pode ter poder dentro da minha casa. O diabo ele não pode ter poder na minha família. Mas isso é uma decisão minha. Quantas vezes você já orou com a sua família? Quantas vezes você já chamou a sua família para orar? Mano, eu já ouvi de gente daqui de dentro que o marido, que a esposa falou assim: pastor, eu sempre chamo ele para orar e ele não ora, ele não gosta. Aí o marido falou assim: também, pastor, ela chama a gente para orar e quer fazer um culto. Aí o diabo ataca. Aí os filhos estão fora da presença de Deus. Por quê? Porque abriu-se brecha e eles estão em confusão para saber quem manda mais em casa. Não entende que a casa, a família é um projeto de Deus. E o projeto do diabo é destruir o projeto de Deus. O projeto do diabo é destruir aquilo que Deus faz, aquilo que Deus constitui. O diabo tem prazer em destruir. Deus constitui o casamento. O que o diabo quer fazer? Bagunça, destruir. Tacar adultério, tacar um monte de coisa, né? Tacar os vídeos pornográficos no celular do marido, da mulher. Daqui a pouco eles estão em casa, eles têm relações pensando em outra pessoa. Eles se excitam olhando outro vídeo e vai ter relação com o esposo, com a esposa. Por quê? Porque brechas são abertas. E se elas não forem fechadas, vai virar uma bagunça dentro da nossa casa. Estou tentando cuidar das palavras que eu falo, para não ser muito aberto e escandalizar os irmãos. Mas vai bagunçar espiritualmente a sua casa. Daqui a pouco você vai olhar e você não vai reconhecer mais a sua família. Daqui a pouco você vai pensar assim: nossa, eu olho para trás, eu via que eu ensinei meus filhos no caminho, na Bíblia, eu ensinei meus filhos na igreja, eu chamava meu marido para ir, minha esposa para ir, mas hoje eu olho, está uma bagunça na minha casa. Por quê? Porque as brechas foram abertas e eu não fechei. As brechas foram abertas e eu fechei os meus olhos para não ver aquilo. As brechas foram abertas e eu não entendi o que seria aquilo. Eu preciso entender que Deus me escolheu como autoridade espiritual na minha casa. Fala assim: eu tenho autoridade espiritual na minha casa. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 6. Efésios 2,6 vai dizer assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala assim: Deus. Fala forte, fala: Deus me ressuscitou com Cristo
Irmãos, Cristo morreu, padecendo de dor, mas ressuscitou como Deus, como alguém com autoridade espiritual, como alguém que o diabo não conseguiu prender no inferno, como alguém que o diabo não conseguiu resistir ao poder dele. Em Efésios diz que ele ressuscitou a cada um de nós em Cristo, com essa autoridade espiritual. Eu tenho autoridade espiritual no mundo espiritual. Eu tenho autoridade espiritual dentro da minha casa. Eu tenho autoridade espiritual aonde eu estiver. O diabo não pode resistir à nossa presença. Mas tem irmãos que o diabo está tão tranquilo na presença dele que às vezes chama ele até para tomar um cafezinho. Tem irmãos que não incomodam o diabo, ele não tem autoridade espiritual. E quando eu falo isso, eu não falo para envergonhar, nem difamar não. Eu falo para que os irmãos entendam que existe um mundo espiritual e que se nós não abrirmos os nossos olhos, nós acabamos com tudo e a nossa família acaba também. Se eu não entender que o problema do meu cônjuge às vezes não é ele, mas sim o que está nele, eu começo a brigar com ele e não repreender o que está nele. Estou lutando da forma errada. Se eu não entender que em Provérbios diz que a palavra pesada ela suscita ira, mas a mansa ela traz paz e acalma o coração, eu vou entrar em guerra a vida toda. Eu vou entrar em guerra. Quem é a autoridade da minha casa espiritual? Sou eu ou é aquele que não conhece Jesus? Sou eu. Aí eu quero que ele seja responsável por algo que sou eu que sou responsável. Eu quero que ele ore, mas eu não oro. Eu quero que ele vá para a igreja, mas muitas das vezes eu não oro. Eu quero impor sobre ele. Às vezes está numa situação difícil e fica murmurando. A murmuração é algo que não é de Deus. Não reclama. A Bíblia diz que tudo concorre para bem daqueles que amam a Deus. Está difícil, tá? Mas eu não vou murmurar, Senhor. O Senhor está no controle, no controle da minha vida. O diabo está atacando, pastor. O meu filho, que é o mais novo, não ora. Ele vai continuar atacando. Mas qual é a minha função? Blindados. Qual é a minha função? Orar com eles, ungir eles. Orar a casa, ungir a casa. Aqui na minha casa não, diabo. Você não tem poder nem autoridade. Aqui dentro de casa não. Não é falar para o esposo, olhar dentro do evento e falar assim: aqui dentro de casa não, miserável. Você não tem, não, irmãos. Isso é suscitar ira. Isso é não ser sábio. Isso é abrir brechas. Abrir brechas. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Você entende isso? Isso serve para a mulher e isso serve para o homem também. Porque o homem tolo também destrói o seu lar. Quando ele é o cristão da casa e não entende qual é a posição dele de autoridade espiritual, ele perde o rumo da casa dele. Eu preciso olhar para dentro da Bíblia e ver os meus exemplos e começar a entender o que tem bloqueado a minha família de servir a Deus. Quais são as portas abertas espirituais que o diabo tem penetrado na minha casa. Porque lá em casa eu preciso olhar dentro de casa e começar a observar padrões. O que são padrões? Coisas que acontecem corriqueiramente. Sempre que isso ocorre, algo acontece. Sempre que isso ocorre, tem algo diferente aí. Tem algo estranho aí. Você lembra da pessoa que eu falei que toda vez que ia lá em casa acontecia alguma coisa? Foi um padrão. Eu olhei aquilo, tem algo estranho aí. Eu preciso observar. Eu observei mais uma vez, aí falei com a pastora Grace, aí observamos juntos. Eu falei: agora a gente vai orar, porque eu sei com quem eu estou enfrentando. E comecei a cercar a minha casa. Entendeu? Se a pessoa quiser ir em casa, ela vai ser proibida? Claro que não. Ela não faz mal, ela faz bem. Mas às vezes o que ela está levando, por ela abrir brechas, entendeu?
Ela não me presta, mas ela está no ambiente que é minha casa, meu lar. Então eu preciso estar orando. Não é uma ferradura que vai sustentar. Não. É a minha autoridade espiritual. Agora, eu tenho que ter autoridade espiritual. Eu tenho que ter. Vocês lembram dos filhos de Cefas? Aqueles 7 jovens que começaram a expulsar demônio em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio falou assim: Paulo, eu sei quem é. Jesus eu conheço. E vós, quem sois? Não tinha autoridade espiritual. Quando não se tem autoridade espiritual, o demônio não ouve. Você pode falar o nome de Jesus 100 vezes. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor darão em céus. Por causa de brechas que são abertas e não são fechadas, cercos que não são levantados, vai dizer assim lá, a Bíblia diz, irmãos, vai dizer assim: mas Senhor, eu curei no seu nome, eu preguei no seu nome. Vai embolar o negócio aí, desliga esse negócio aí. Vai embolar, fiquei um tempão desenrolando esse negócio. Irmãos, se nós não prestarmos atenção, o diabo vai matar a nossa família. Se nós não levantarmos um cerco espiritual dentro da nossa casa, o diabo vai ter autoridade na nossa casa. Se nós não entendemos qual é o nosso posicionamento espiritual, o diabo vai tomar as rédeas da sua casa. Fala assim: eu não deixo. Fala: eu não permito. Em nome de Jesus. Agora, o que é isso? Vai começar a influenciar. Como é que eu consigo começar a levantar um cerco espiritual na minha casa? Além de ungir e consagrar todos os membros, dar testemunhos. Dar testemunhos. Se o meu testemunho foi um testemunho onde as pessoas dentro da minha casa veem em minha autoridade espiritual, eles não vão ter brecha de murmurar. Eles não vão falar assim: meu pai é pastor na igreja, mas aqui é um cão. Minha esposa não vai poder falar assim: eu queria casar com um homem do altar, porque o meu marido é um cão. São testemunhos. Quantos irmãos que na igreja eles são uma coisa e dentro de casa são outra? Quantos irmãos na igreja eles só faltam ter uma auréola de anjo, mas em casa só falta o chifre do capeta? Quantos irmãos? Brechas que são abertas, não tem autoridade em casa, nem autoridade espiritual. Dentro de casa não é reconhecido pelo que é, não é pelo cargo eclesiástico, mas pela unção de Deus sobre a vida dele. Pela unção de Deus sobre a vida dele. Quando você está em casa, irmãos, quer ver o maior testemunho que existe? Eu já passei por isso, graças a Deus, irmãos. Quando está acontecendo alguma coisa dentro de casa com um membro da sua família, e ele vem em cima de você e fala assim: ora por mim, ora por mim. Aí você fala assim: opa, estou dando um bom testemunho. Por quê? Porque se eu não estivesse dando um bom testemunho, ele ia procurar outra pessoa, ela ia procurar outra pessoa. Vai procurar alguém que não dá testemunho dentro de casa. E conhece, o pior lugar para dar testemunho é dentro de casa. Conhece os nossos defeitos, conhece nossas guerras, conhece. Aí virou para mim e falou: ora por mim. Quando eu estou passando por isso, é quando o vizinho fala assim: ora por mim aí, pastor. Ora por mim. Ele me chama de eu o tempo todo, mas na hora de pedir oração, fala assim: ora por mim, pastor. O que é isso? É reconhecimento. O diabo também, ele sabe se nós temos ou não autoridade espiritual. O diabo também, ele conhece nos nossos passos se tem autoridade ou não. Jesus chega em Caná da Galileia, demônio que não tinha nada a ver com a situação. Jesus só de chegar ali, o demônio foi até ele e falou assim: já veio me perturbar antes do tempo? Jesus olhou para ele, deve ter pensado: nem vi por causa disso, né? Mas já que você se manifestou, sai do corpo desse homem. Você entende isso? É autoridade espiritual. Eu não consigo levantar cercos na minha casa, pastor Silvério, se eu não tiver autoridade espiritual. Eu não consigo levantar a minha roupa, o meu terno, a minha Bíblia, eles não me dão autoridade espiritual. O meu cargo eclesiástico de pastor, o que as pessoas me veem como pastor, a internet como pastor, não me dá autoridade espiritual. O que me dá autoridade espiritual é o meu jeito de viver, é o meu estilo de vida com Deus, uma vida de oração, de busca intensa.
E aí, quando você tem esse tipo de autoridade espiritual, você tem que esperar que o diabo vai te atacar. E ele não vai atacar você de frente. O diabo é covarde. O diabo é covarde. Fala assim: o diabo é covarde. O diabo é covarde. Léa Mendonça escreveu uma música chamada Covardia, que diz assim: ó, quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno e blá 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 blá. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Por quê? O inimigo foi até o mais fraco, o elo mais fraco. Sempre há um elo mais fraco. Sempre há um elo que naquele momento, às vezes não é o mais fraco, mas naquele momento estava mais fraco. Então o que eu preciso fazer? Olha, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando uma brecha. Está aqui, ó, minha família. E o diabo está aqui, ó. Tá o Nicolas, o Noah, a Nicole, o Ian e a Grace. Está aqui, ó. O diabo tá. Quem vai errar? Quem vai errar? Vai no Ian. Opa, o Ian tá tranquilo. Vai na Grace. Opa, a Grace tá tranquila. Vai no Nicolas. Nicolas tem 12 anos, tá entrando na pré-adolescência. Tá com um negocinho para ele. Vê se ele vai. Opa, esse abriu uma brecha. Vamos lá. Aí o Ian e a Grace está aqui orando pela igreja. O Ian e a Grace está aqui orando, buscando, fazendo, enquanto o Nicolas abriu uma brecha. E se eu não vigiar e não levantar um cerco espiritual diariamente na minha casa, Senhor, feche as brechas que o Nicolas abriu. Mesmo que ele não saiba que ele abriu, Senhor. Mesmo que ele não tenha maldade, as que eu não abriu, feche agora, Deus, em nome de Jesus. O que o mundo espiritual vai fazer? Vai começar a cercar a minha casa. O pai ele abriu, mas o pai dele está repreendendo. E o pai dele tem autoridade espiritual. O Nicolas abriu um vídeo, sei lá, um vídeo pornô. E entrou, sabe, a maldição da pornografia dentro de casa. Aí o pai e a mãe chegam e começam a ungir sem saber de nada. Fala assim: ó, todo demônio que porventura possa estar aqui, todo demônio que porventura abriu-se uma brecha e ele entrou, eu, com autoridade espiritual em Cristo, agora eu repreendo você em nome de Jesus. O que o diabo sai? O que ele faz? Ele sai. Por quê? Porque ali há homens e mulheres com autoridade espiritual que estão levantando cerco sobre a casa deles. Eu preciso entender isso, irmão. Você precisa entender isso. Às vezes nós ficamos, sabe, está fazendo o quê? Nós ficamos só reclamando do que está acontecendo. Ah, mas lá em casa minha mãe é isso, mas lá em casa meu esposo é isso, lá em casa minha esposa é isso, lá em casa meu filho é isso, é aquilo. Só levanta problemas. Começa a entender, levanta cerco espiritual na sua casa. É você, a sua família, a guerra é sua. O diabo só está usando ele para atingir você, mas a guerra é sua. Você foi chamado para edificar a sua família. Você foi chamado para edificar a sua casa. Mas pastor, minha neta está me tirando sério, meu neto está me tirando sério, meu filho está me tirando sério, é o tempo todo com esse negócio de WhatsApp, de Facebook, eu peguei vídeo de pornografia, eu quero matar ele. Não abra mais brechas, porque elas já foram abertas. Quando você dá lugar à sua vontade, você, em vez de fechar, você abre ainda mais as brechas. Quando você permite que o seu eu invada o ambiente, você, em vez de fechar as brechas, você abre ainda mais as brechas. Você escancara ainda mais as brechas. Não leve na brincadeira aquilo que é sério. O mundo espiritual, ele é real. O diabo anda buscando brechas. Eu preciso identificar. Eu preciso ver. Eu preciso levantar um muro espiritual para que a minha casa não seja tomada daquilo que não é de Deus. E eu estou falando isso em todas as áreas, irmãos. Tem pessoas, pastor Flamengo, que existe uma maldição na vida dela desde a tataravó dela, com endividamento, com câncer, com diabetes, com um monte de coisa, que são maldições hereditárias, que quando chega na minha parte, na minha vez, ela não vai passar na minha vida, vai ser interrompida na minha vida, em nome de Jesus. Mas como é que eu faço isso? Eu faço isso levantando um cerco espiritual. Deus, minha mãe morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, meu tataravô morreu de câncer, mas aqui em casa ninguém morre de câncer, em nome de Jesus.
eu não aceito essa maldição continuando. Sabe? Minha tataravó separou, minha avó separou, minha mãe separou, mas aqui em casa a gente não separa. Em nome de Jesus. Por quê? Porque se passar por mim, vai chegar no meu filho. Se eu não entender isso, se eu não enxergar isso, se eu não levantar um cerco repreendendo a minha casa disso, eu vou ter falhado como edificador do meu lar vencedor. Eu vou ter falhado. Tem gente que acha normal, pastor. Ó, já está acontecendo na minha família, isso é normal na minha família, todo mundo teve. Todo mundo teve, eu também vou ter. Já ouvi pessoas não cristãs, mas falaram assim para mim: olha, lá em casa, rapaz, meu pai descobriu que estava com câncer, a gente ficou tremendo, chorando, porque minha mãe também morreu de câncer. Quer dizer, a maldição continuou e eles não fecharam brechas, eles só ficaram tristes. A tristeza, irmãos, ela não move o coração de Deus, não. A tristeza, ela não move o mundo espiritual, não. A tristeza, lágrima, não expulsa demônio. Lágrima não traz a bênção de Deus. Autoridade, fé, vida com Deus, estilo de vida de mais que vencedor. Isso move o sobrenatural. Isso move o céu. Eu não aceito isso na minha vida. Eu vou me organizar para que isso não aconteça. Não aceito isso na minha casa. Eu vou me organizar para que não aconteça. Estava conversando com uma cidadã esses dias. E ela falou para mim assim: pastor, eu estou conseguindo me organizar financeiramente. Aí eu falei para ela: o que está acontecendo? Ela: eu recebo X, mas eu não vejo meu dinheiro. Eu falei: não, você recebe bem. O que está acontecendo? Aí ela falou assim: eu não consigo ver, eu não sei onde está. Eu falei: faça uma conta. Pessoa que eu tenho muita intimidade, né? Então você pode abrir algumas coisas. Ela falou assim: faz uma conta. Aí ela começou: isso. Eu falei: tá aí, onde está gastando? Então, mas como é que pode? Eu falei: é simples. Tá vendo essa lista toda que você fez? Eu falei: eu não estou vendo aqui escrito dízimo. Sabe o que é isso aí? É o devorador da sua vida. Aí ela olhou para minha cara assim: mas não está dando para entregar? Eu falei: não é questão de dar para entregar, é questão de brechas abertas, prioridades. Aí eu falei para ela assim: intimidade é fogo, né? Eu falei assim: a minha conta está negativa há quase 7 mil reais. Caiu um dinheiro na minha conta essa semana. Minha conta ficou negativa só uns 2 mil e pouco, mas eu fui lá, tirei o dízimo, voltou mais negativo, hein? Mas eu entreguei aquilo, caiu. Sabe por quê? Não é por obrigação, não é porque a igreja precisa, não. É porque eu sei que eu não posso abrir brechas espirituais na minha vida. Eu sei que as brechas espirituais na minha vida têm que ser fechadas, e é todo dia, dói, cansa, dá vontade de deixar tudo aberto, mas é uma atitude minha. Se eu quero ver os meus filhos mais vencedores, se eu quero ver minha esposa mais vencedora, se eu quero ver eu mais vencedor, eu preciso tomar a atitude de pessoa mais vencedora. Eu não posso me comportar como qualquer um. Eu não posso me comportar como alguém que não é responsável por alguma coisa. Eu estava ouvindo o dono da Avan, ele falando num podcast, ele falou assim: se você quer ser empreendedor e você está querendo ser empreendedor, trabalhando só 5 dias na semana, de 8 às 5 da tarde, você não vai ser empreendedor, você vai empregado. O empreendedor trabalha 7 dias na semana, 24 horas por dia. Ele está pensando, ele está estrategiando, ele está trabalhando, até que tudo seja organizado. Ele vai continuar, e quando tudo tiver, ele vai ficar se preocupando. Se comporte como tal. Entenda isso. A tua mentalidade, a minha mentalidade é: eu preciso se levantar um cerco na minha família. Eu preciso trabalhar o espiritual da minha família. Eu preciso chamar a minha família para orar. Ah, mas eles não gostam de orar. Então tá, eles não gostam de orar, mas eu vou orar por eles. Não vou brigar. Ah, eles não são crentes. Os cristãos não. Vem orar. Lá em casa vem orar, só tem crente. Os que ainda não aceitaram Jesus, é por causa da idade deles, né? Então, ó, orar aqui, ó. Vem orar. Dá a mão todo mundo. Certa vez, um tempo atrás, uns
5 anos atrás isso, eu guardei isso no meu coração, né? Eu falei assim, ó, todo dia nós vamos dar as mãos e vamos orar. Aí na época, a pastora Alice falou assim, poxa, todo dia as crianças vão ficar como? Aí eu já estressei e recuei. Aí começou a acontecer algumas coisas lá em casa. Aí ela veio falar comigo, eu falei, agora você vai, levanta e leva todo mundo para orar. Não foi você que se levantou? Para dizer que todo dia para eles ia ficar cansativo? Agora é com você. Ela entendeu. Depois ela, realmente eu vacilei, eu errei. Agora eu voltei. Todo dia eu vou morar. Todo dia eu vou morar. Todo dia eu vou morar. Peguei meus filhos, o Nicolas e o Novo, e falei assim, ó, vocês sabem jogar videogame? Sei. Sabem mexer em celular? Sei. Vocês ficam o dia todo mexendo no celular, jogando videogame, fica? Você vê o teu pai reclamando? Não, né? Vê a sua mãe reclamando? Não, né? Então agora eu quero o seguinte, eu quero que vocês orem. Eu não quero que vocês fiquem de boca fechada. Eu quero que vocês abram a boca de vocês e comecem a orar. Quero que vocês agradeçam a Deus. Eu quero ouvir a voz de vocês. Eu quero. Porque se o diabo fica vendo vocês o tempo todo no videogame, Deus precisa ouvir a voz de vocês também. Isso é. Meus filhos são novos. Se eu não ensinar isso a eles, quem vai ensinar? Quem vai ensinar? Isso é eu levantando um ser espiritual na minha casa. Isso é eu fazendo com que eles entendam que precisa tomar um rumo na nossa casa. Um rumo espiritual. Um rumo espiritual. Esses dias eu estava deitado e eu estava com a Bíblia na mão, não sei qual conversa que entrou lá em casa. Aí o Noah falou assim, não, mãe, quando eu crescer eu também vou ser pastor. Fiquei todo feliz, porque assim, ele está vendo em mim. É o pai dele que é pastor. Ele não está vendo em massa ninguém. Ruim se ele falar assim, eu nunca quero ser pastor. Porque eu tive um problema desse. A igreja teve um problema desse. Um pastor teve que se aposentar. Aí vieram conversar comigo, eu perguntei assim, ele tem filho? Eu tenho. O filho dele tem idade? Tem. Já é adulto, já. Eu falei, então. Não, o filho dele não quer saber nenhuma de ser pastor de igreja, não. O que aconteceu? O pai identificou um mundo espiritual na sua casa. Não é que ele não queria ser crente, ele não queria ser pastor da igreja. Porque o pai não soube edificar isso na mente da criança. Talvez o pastoreado do pai destruiu a casa, destruiu a relação entre pai e filho. Brecha aberta. Brecha aberta. Então nós precisamos aprender a fechar as brechas. Eu sou responsável pela edificação do meu lar. Eu sou responsável por levantar um cerco espiritual na minha casa. Sou eu responsável. A pastora Gleice é responsável. O Nicolas não é responsável. O Noah não é responsável. A Nicole não é responsável ainda. Eles hoje abrem brechas. Quem não pode abrir brecha? Eu. Quem não pode abrir brecha? Pastora Gleice. Porque quando abrimos brecha, nós destruímos a nossa casa. Quando abrimos brecha, não tem demônio que vai sair com você botando a mão na cabeça dele dizendo, sai em nome de Jesus. Alguém fala assim, mas quem vai, quem sai, ele sai não é pela minha autoridade, é pelo nome de Jesus. Mas é na autoridade que ele liberou sobre a minha vida para usar o nome dele. Não é que o nome dele sozinho vai fazer, não. Precisa de autoridade através da vida de alguém que usa o nome dele. Você lembra da história do rei Arthur? A espada estava empunhada. Quem conseguisse tirar a espada da pedra seria o rei. Lembra disso? É só para dar trazer uma ilustração melhor. Quem tivesse um coração puro conseguia tirar a espada da pedra. Precisava ter um coração puro. Era qualquer um? Não. Era o mais forte? Não. Era o rei antigo? Não. Tinha que ter o coração puro para conseguir ser o rei daquele lugar lá. A mesma coisa no mundo espiritual. Se eu não tenho uma vida consagrada com Deus, o nome de Jesus da minha boca, ele não vai surtir efeito para nada. Os filhos de Cefas foram
exemplos reais disso. O diabo fala: Paulo eu sei quem é, Jesus eu conheço, sei da autoridade, conheço desde o princípio. Agora olha você, quem é você na padaria do pão espiritual? Quem é você na fila do pão espiritual? Quem é você? Nunca te vi orando, nunca te vi jejuando, nunca vi o óleo de Deus sobre a sua vida. Você passa, eu estou contigo o dia todo, converso contigo, te usa várias brechas que você abre. Você aqui, ó, meu amigo, meu parceiro. Você está de brincadeira? Você quer me expulsar? Olha Jesus falando: pode um demônio expulsar outro? Jesus falou: pode, mas nem lá. Até os demônios lá são organizados. Jesus falou assim: ó, uma casa dividida não subsiste. Assim é o inferno, não são divididos, são unidos. Um demônio expulsa outro. Só pode expulsar quem tem autoridade. Só pode expulsar quem tem autoridade. Você tem autoridade espiritual na sua casa? Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós precisamos entender isso no nosso meio. Você vai fazer uma oração, e talvez você nunca tenha entendido que você precisa ter autoridade espiritual na sua casa. Mas a partir de hoje você vai fazer uma oração falando isso: Deus, a partir de hoje eu recebo a responsabilidade de ser a autoridade espiritual da minha casa. Começa a orar isso aí. A partir de hoje, começa a falar isso: Deus, a partir de hoje eu recebo essa responsabilidade espiritual. Eu não vou mais, Deus, vacilar dentro daquilo que é a minha responsabilidade. Eu não vou mais querer passar para os outros aquilo que é responsabilidade minha. Fala com Deus. Fala com Deus. Talvez a sua vida, a sua família